Om Shanti. So welcome all of you to the Values for Life Om series. Shanti, sejam todos bem-vindos para a série Valores para a Vida. E como sempre, antes de começarmos, vamos ficar um minutinho em silêncio e invocar a presença do Ser Supremo. So welcome all of you once again. Então, Welcome to the mais uma vez, sejam bem-vindos flexibility. ao episódio 91, Flexibilidade. Because normally Cê- we are supposed to do it on a Saturday evening. É suposto fazer sábado So flexible. à tarde, aqui na Europa, Flexibility. mas agora são de madrugada. Because we have covered, it looks like we just started a few months ago. É como And I would really thank começamos our esteemed speakers today. a falar desses valores apenas alguns meses atrás, mas já são muitos episódios. Melbourne and Sydney. Então, nós temos dois irmãos da Austrália, obrigado aos dois. Antes de passar para vocês os dois, como sempre, You for our audience. apresentar para o nosso público. O Charlie tem estado conosco muitas vezes, Almost, I must say, the last 1.5 years. mas He is the national coordinator ele é coordenador nacional da Brahma Kumaris na Austrália and also the chairman of its board of directors. e também é um dos diretores da Brahma Kumaris. Regularly visits the 40 BK centers which are all around Australia. They're spread all over. E são cerca de 40 centros que existem na Austrália que ele coordena. Knowledge to the Brahma Kumaris Ele veio para o conhecimento em Londres em 75, actively onde aprendeu a meditar personality. And e quando estava à procura de espiritualidade. from 1975 to 77, he returned 75 a 77 ele ficou em Londres, depois voltou para a Austrália e abriu um centro em Melbourne. He is now presiding over 40 different centers all over Australia, E agora 3 retreat centers. coordena cerca de 40 centros na Austrália e mais 3 centros de retiros. One in Melbourne, the one which is south of Sydney near Wollongong, and Um em Melbourne e outro em Sydney. 2 em Sydney. as we speak, he's been into knowledge since 1975. So it's E mais uma vez, desde 75, quase 40 anos no conhecimento. and we also have with us who will be interviewing him. So we have Sister Amy Trivedi. E temos a irmã Amy. Humble because she's only written Ela é muito humilde. her introduction. So I can only speak those 2 lines. She thinks E, she's a curious e ela deu-nos 2 linhas apenas para apresentá-la. student. Ela é uma estudante regular do Raja Yoga. We'll let her describe what's L-plate. She works as an IT professional and has led Ela é da tecnologia de informação como profissão. organizations. So welcome Sister Amy as well. Thank you both of you for joining. Então, muito obrigado por estarem conosco. Pass it on to E antes de passar Sister Taran for para a irmã Taran, para dar as boas-vindas oficiais, the poem for both of como us, sempre, o poema which we are covering. e o valor de hoje, que é a flexibilidade. From today's session Então, a partir da sessão de hoje, in our life, vamos infundir na nossa vida esta nova vitalidade, agile and para que na vida sejamos ágeis e cheios de flexibilidade. experience a lot of Na vida de hoje, vivenciamos muita hostilidade e apenas poucas almas, como o irmão Charlie, provam que estão cheias de grandiosidade, que infunde em todos nós uma grande possibilidade, living a de que vale a pena viver a vida ao seguir o caminho da espiritualidade. Sister Amy is a living example E também a irmã Amy, também é um exemplo vivo dessa capacidade, que cada um de nós deve assumir a autorresponsabilidade, teaches us this pois o Raja Yoga nos ensina a habilidade de que confiar em si mesmo é a verdadeira confiabilidade, from o que nos afasta do estresse mental e da futilidade us realize that e self-care indeed faz com que percebamos que o autocuidado é uma viabilidade fast life. e esta meditação nesta rápida vida So with this, é de muita utilidade. Sister Taran to Então, agora sim, chamar a irmã Taram. Thank you, Manoj brother.
Obrigado, irmão Manoj. On behalf of Sister Claudia, Então, em nome da irmã Cláudia e da irmã Anu for Life Team, e de toda a equipa do Valores para a Vida, the Amy sister, das boas-vindas ao Charlie e à irmã Amy com essas belas flores. bring plants because I love the growing plants because I Eu think gosto de muito das plantas a crescer, porque conforme ela cresce, ela também nos ajuda a crescer, assim como nesse conhecimento. Então, por favor, assente esta planta em nome da equipa. Thank you so much, Sister Muito Tara. obrigado, irmã Taram. They're beautiful, very beautiful. Muito bonitas cores. Thank you so much, Sister Taran. Yeah, and yeah, before I Então, pass on to obrigado. the E, speakers, e antes agora de passar aos palestrantes, the interpretation icons of apenas dizer ao público que temos as traduções disponíveis: Mandarin, português, chinês, mandarim, índia, tamil e espanhol. if you want to be in Portanto, aqueles que já estão a escutar português já sabem como chegar aqui. for the talk. And Então, cerca de 50 minutos de palestra related to flexibility. e podem enviar diretamente para a irmã, para mim as perguntas And please feel free to ask questions, whatever you e depois vou ler as perguntas. speak your mind and ask me, no problem. I'll just O que vier ao coração. and with this I pass it on to both of them. Thank E you. depois vou passar a pergunta aos dois. E muito obrigado. Thank you so much, Manoj Bhai. Muito obrigado, Manoj. Yeah, that was such a lovely poem. Thank you so Hum, much. I can imagine Obrigado how pelo it's gone poema. and E imagino como deve you could really feel gostar fazer um poema assim tão bonito perfect timing because it's autumn. e também pelas flores tão bonitas que recebemos. Flowers around, so it's so nice. Agora estamos numa altura do ano que não vemos assim tantas flores aqui na Austrália, portanto, obrigado por essas belas flores. E é maravilhoso estar aqui e fazer parte nessa congregação do Valores para a Vida. E é tão bom ter essa oportunidade e de entrevistar o irmão Charlie, que é um grande exemplo de nobreza e grandiosidade, como foi dito no poema. Então, parte da minha aprendizagem também está conectado a entrevistar e refletir sobre esses valores. I'm sure in India and around the world, you're probably hearing a lot about the upcoming Yoga Day. Todos escutam que já está quase a chegar o dia do yoga, que é no mês que vem, em junho. E o yoga está ligado com a flexibilidade, as diferentes posturas que você consegue fazer. Portanto, e através de yoga, seu corpo pode ficar muito flexível. E como no poema do Manoj, a um outro nível, que são os desafios que nós temos no dia de hoje. E esperamos que os outros também sejam flexíveis. E às vezes nem realizamos o quão flexíveis devemos ser. Então vamos ver o que vamos aprender através do Charlie sobre essa virtude da flexibilidade. Então seria bom começar a escutar o Charlie a dizer sobre essa palavra, essa qualidade da flexibilidade. O que significa para si? Thank you so much. Primeiro de tudo, muito obrigado por fazer parte disto. Obrigado, Taran, Lovely flowers, and of course, pelas flores e, claro, ao Manoj. amazing how he holds this together. E como é extraordinário ele manter todos nós juntos. Image of Hatha Yoga is a tree, Então, essa imagem do huge do yoga. way Então, de uma certa maneira, designed, isn't it, to é como uma árvore que é perfeitamente desenhada bend and keep being flexible. e, ao mesmo tempo, ela é flexível. The tree, it doesn't stand rigid in front of the wind where it's back. A imagem de uma árvore à frente de um vento, ela não é rígida. This quality, like all Então, essa qualidade different dimensions, there's a physical level of flexibility
tem sempre um certo nível de flexibilidade, onde nas situações com todos os tipos diferentes de personalidades que temos que lidar hoje em dia, nós ajustamos, nós mantemos, ou seja, ajustamos a realidade das situações, as pessoas, as vibrações, e trabalhamos então com situações. Mas acho que também é uma flexibilidade mental, de escutar bem, porque às vezes você pode estar diante de alguém e fazer julgamentos. Eu conheço aquilo que você vai dizer, eu conheço a sua perspectiva. Então, penso que ser flexibilidade para manter a minha mente aberta a essa pessoa. Talvez podemos dizer escutar do coração, mas você ouve ou escuta verdadeiramente o que está surgindo dessa pessoa. Mas também uma flexibilidade emocional, onde nós, frequentemente, nas situações, sentimos que a vida dá esses gatilhos às minhas emoções. Então, todo um espectro de sentimentos, comportamentos, e tudo isso são como esses gatilhos. Sentir mal, sentir negativos ou de críticas, isso termina por ser tão natural. E mesmo assim, temos uma resposta rígida. Mas então eu penso que a flexibilidade é manter os meus sentimentos leves e abertos e não permitir que haja tipo um turbilhão de sentimentos que magoam. Então, uma flexibilidade mental, emocional, conforme lidamos com realidades, situações de famílias e pessoas. É extraordinário aquilo que você está a partilhar, porque todos são ângulos diferentes. Mas por que agora temos de ser mais flexíveis? Você viaja muito pelo mundo todo. Há muitos pensadores, está em outras organizações. Por que você acha que agora é preciso ter mais essa atenção a essa virtude? O mundo está a mudar muito rápido. Mesmo na história, essas mudanças rápidas. Então, há um escritor que diz que há muito mais mudança nos últimos anos do que toda a história junta. Então, estamos todos a lidar com as mudanças na família, nas agendas, nos lugares do mundo, mudanças da sociedade, de tecnologia. E frequentemente o que acontece, aquilo que eu observo, em mim mesmo, aquilo que eu acho que eu tenho que adaptar, que tolerar. Há muito essa linguagem. Mas eu comecei a observar que a flexibilidade é largar todas as formas de resistência. É como um jogo. Você pode ter um sorriso, mas na mente é uma resistência. E essa resistência de não gostar, de desaprovar, de rejeitar. Então, isso cria uma grande quantidade de estresse e desconforto interior. E eu construo esse muro de resistências, porque eu não gosto disso, não gosto disso. Então, essa falta de flexibilidade constrói estresse incrível. Isso é como uma falta de capacidade para lidar com as mudanças. E às vezes eu pergunto, por que é que às vezes estou a resistir? E às vezes isso é um sentimento forte, porque frequentemente eu apenas ajusto ou aceito as coisas como elas são, porque é como se eu tivesse apegado às coisas diferentes que estão a vir do outro lado.
Então, eu não consigo aceitar. Então, a flexibilidade accepting that this is the world we're living in. These are the people diz who que é live aceitar esse mundo em que vivemos constant resistance with this expectation. You should e ir contra essa resistência das expectativas, por assim dizer. feel this resistance Então, eu penso que essa resistência, ela é tão forte nesse momento flexible, it relaxes que ser flexível é relaxar, really cools us down and é acalmarmos-nos interiormente. Wonderful. Thank you so much. Muito bom. Muito obrigado. The analogy you shared. Essa analogia que você partilhou sobre a árvore e o vento. It's wise not to, try and resist the wind, but Por que que você não tenta resistir, portanto, tem essa flexibilidade de aceitar? Sim, language, I mean, the winds of change. os ventos de mudança, essa linguagem, Powerful wind. é como esse vento poderoso. E se ficarmos rígidos diante, isso vai me mandar abaixo. Feeling at the moment. E isso é o que muitas pessoas estão a sentir nesse momento. Isso é uma grande verdade. Mas frequentemente eu vejo que, say you're in a situation, Charlie, imagina, você está numa situação, what's happening is not aquilo que está a acontecer é como se não estivesse certo. E, e você, por exemplo, deu um exemplo de trabalhar numa equipa, numa reunião. E uma pessoa pode pensar o quão é que eu vou ficar flexível com uma pessoa que está sempre a queixar-se, ou, por exemplo, sempre a chegar atrasado. Só dar um exemplo muito simples, mas frequentemente enfrentamos esse dilema de quão longo nós podemos ter de ser flexível. Qual é o limite de ser flexível? Qual é a sua visão sobre isto? All these incredible situations. Todas essas situações incríveis da vida, I mean, this is sabe? the beginning. A mim, isso é o início onde eu tenho que ser mentalmente e emocionalmente flexível, build the resistance to that. porque vamos construindo um muro de resistência por alguém que chega atrasado. Mas eu começo a sentir uma raiva dessa ansiedade que cresce no interior. É como sempre, tenho que ser flexível emocional e mentalmente, mas eu também tenho que ser capaz de expressar-me, Express myself. não como eu expresso-me, mas, desculpa, não como eu me expresso, What is mas como é, o que é o importante. Se eu disser a essa pessoa really, really deeply appreciate that com uma apreciação profunda, se ela não pode chegar na hora certa, porque eu respeito o tempo. Portanto, eu vejo que it's all about intent. o respeito tem tudo a ver com essa intenção. Se a intenção for de amor e de respeito One including that por person, it will have todos, incluindo essa pessoa, intent is even colored with 1% anger or mas se é apenas para colorir essa 1% negatividade, essa raiva, então eu estou a criar uma má vibração. resist mentally. Então, eu não tenho que resistir mentalmente, construir uma pressão na minha cabeça, Can express. mas eu posso expressar. I wouldn't express unless my intent is really clean. Mas até que essa imagem seja clara, Mostly will take it with that feeling. essa expressão ser clara, essa pessoa, então, Resentment. ela poderá apanhar a coisa de uma forma diferente, se tiver colorido, So what's the point? as palavras estar coloridas, por assim dizer, com esse sentimento de raiva. That's a wonderful strategy you've shared. Essa é uma boa estratégia que você está a partilhar conosco, que é o de verificar a nossa intenção e ter a certeza de que nós não estamos a ser resistentes e sim flexíveis. Isso é um bom método para experimentar, experienciar, para ter sucesso nesse tipo de situações. Outro dilema
que enfrento someone that's wrong. é quando alguém está errado, A great strategy for. But the other one that I often find also e às vezes também quando person is not flexible. a outra pessoa não é flexível. So then sometimes you kind of go, well, E às vezes você pode estar bem e você diz, mas por que que eu devo ser assim ou fazer isso? should I be reciprocating the inflexibility in my next interaction? Aí eu também posso ter uma, de acordo com a situação, ter uma situação inflexível. Eu não percebi bem a questão, mas o mundo está cheio de pessoas mandonas, por assim dizer, que não são flexíveis, são muito rígidas nas perspectivas que têm. Então, o que é que vai acontecer se eu também for assim mandão? É como dois touros a encontrarem-se. Então, a humildade é uma virtude muito poderosa, porque ser mandão tem a ver com o ego de dizer, eu sei, eu é que sei como as coisas são, essa rigidez mental. Então, não há ponto para confrontar com essa pessoa. Então, eu acho que com humildade, mostrar respeito, isso vai suavizar isso. Uma vez, num trabalho, logo no início, quando eu praticava meditação, o meu patrão era major no exército, ou seja, um líder do exército, forte, dominante, essa personalidade muito forte. Então, basicamente, tinha tudo a ver com a forma de ver dele. Portanto, é assim e não há discussão sobre isso. E todos tinham medo dele por causa dessa personalidade muito forte. E eu estava a começar a minha jornada de meditação. E eu tive uma pequena experiência que foi mostrar respeito para ele, ao invés de reagir. Eu não pude acreditar como ele se tornou como um cãozinho quando esse respeito foi mostrado. E eu realizei que eu senti que muito próximo de ver uma personalidade amorosa que estava por trás daqui. Portanto, aquilo era como uma fachada desse ser. É a minha maneira, é para proteger algo que fosse vulnerável que estava dentro dele. Isso ensinou-me que essas situações, por detrás da rigidez, podemos ser flexíveis em mostrar humildade e não confrontar com isso. E com o tempo, essa fachada vai cair. Nem sempre acontece, ser honesto com isso, é preciso paciência, mas eu penso que sempre nos relacionamentos humanos a humildade é uma arma muito poderosa para terminar com essa negatividade, o mandão e essa rigidez. Explorar isso. O que é o respeito? Como é que ele é? É uma atitude. Como é que você traduz isso a nível das interações que possa trazer sucesso? Literalmente, eu pratico não ver como é o meu patrão, mas ver a alma. Literalmente, olhar a pessoa como um irmão, uma alma. Então, é fazer essa experiência de tentar conectar com um nível diferente, mas o maior respeito pelos outros é haver alma verdadeira e não uma fachada, porque a fachada é para esconder vulnerabilidades. E quando nós tiramos essa fachada e conectamos com a pessoa verdadeira, então o respeito fazer com que
que a pessoa dê um passo atrás nessa fachada e vê-se que a pessoa é bondosa, por assim dizer. Portanto, é como se desse um passo atrás dessa fachada que as pessoas constroem. Porque isso é uma forma de ganhar o coração das pessoas. Porque às vezes apenas só concordamos ou respeitamos, mas é a forma de como você olha para ela, não é? Essa consciência da alma, isso é muito interessante. Portanto, eu penso que uma vez na África do Sul, estava a falar sobre Nelson Mandela, perdão. Era um país em grande confusão, e mesmo assim, todos os partidos, os grupos raciais, estavam todos coloridos pelas raças, não é? Tantos conflitos, e mesmo assim, o Nelson Mandela respeitou a todos, e mesmo respeitando os inimigos. E uma coisa que eu aprendi, uma coisa mais poderosa a fazer com alguém que está a opor-se a si a ter respeito. Porque senão, se não tiver esse respeito, são como os dois touros, um contra o outro. Mas respeitar mesmo as pessoas que os prenderam é ser genuíno. Ele aprendeu coisas. Mesmo esses 27 anos na prisão, estando confinado, mas ele não teve essa raiva. Ele respeitou a personalidade. Então, a coisa mais poderosa para mudar a dinâmica nos relacionamentos, alguém que é oposto ou que está em oposição a si, é dar respeito. Então, isso muda a resposta com relação a si. Agora, fiquei até mais curiosa, porque você trouxe uma outra dimensão para isso. Portanto, você é magoado, ou algo que é feito mesmo errado. Então, essa ideia que você partilhou anteriormente, por exemplo, com o patrão e olhar como alma. Mas o que mais é que você sugere que envolve esse respeito, manter essa visão de respeito em direção a alguém que está a magoar e causar dor? Esse desgosto, como é que você muda para esse respeito? Se puder dar algum exemplo ou estratégia que nós possamos cultivar esse respeito em nós, em todas as circunstâncias, ou nessas circunstâncias. Ser verdadeiro. Não há dúvidas que há desafios, mas tudo isso que mostra essa espiritualidade é o poder da espiritualidade e das virtudes de pôr na vida prática, de colocá-las na vida prática. Porque uma das coisas que eu vi que é mais importante para mim nessa jornada é aprender o valor do desapego. Porque quando você está desapegado das pessoas, das agressões das pessoas, da difamação, ou o que quer que seja, você permanece objetivo. É como eu digo, ao invés de vir ao padrão de odiá-los ou rejeitá-los, de insultá-los e etc., você oferece misericórdia, porque eu diria que as pessoas magoam umas às outras porque estão sob a influência da sua natureza errada, perderam o seu poder espiritual, porque o poder espiritual é ser bondoso e amoroso, e não ser poderoso amoroso. Estou sobre as negatividades e um medo também. Então, frequentemente, a personalidade que é mostrada ao mundo é agressiva, mas é como cães. Eles são agressivos porque têm medo. E os humanos é a mesma coisa. Então, eles
tem medo, então vem essa agressão. If we have the E se nós tivermos a objetividade, estar desapegado e ver que essa pessoa está sob alguma influência, às vezes a raiva, mesmo com raiva, então é uma coisa difícil de ver. O que eles estão a dizer? Ajudem-me, ajudem-me, eu estou em dor. Essa raiva é uma dor emocional muito grande. E depois eu vou fazer o que? Ainda retribuir com raiva. Mas eu posso ver a alma está tão frustrada, tão perturbada, que só está a explodir emocionalmente. Então não há dúvida que está nesse estado. Você tem que estar num espaço elevado. Mas isso é o que é a espiritualidade. Estar forte em mim mesmo e não responder a essa raiva com insultos, mas e sim no espaço de verdade, no meu eu elevado. I was almost feeling like É sentir-se quase como describing that it's like você descreve isso, not just the vision that there is soul, but also não só a visão da alma, mas também da misericórdia, da empatia por aquilo que o outro está a atravessar. going through being critical. So that, yeah, I think that's a flexibility. Então, não ser crítico. Então, essa flexibilidade naquilo que nós estamos a ver, aquilo que estamos focados. Sim, sim, isso é muito verdade. Eu recordo-me que uma vez em Sydney, era um festival em Sydney e havia um pavilhão muito grande, com muitos palestrantes a falar sobre paz. E eu recordo-me de uma vez, uma senhora, presidente da Fundação da Paz, uma senhora muito bela. E ela estava falando sobre a paz e havia um homem sentado em frente. Talvez ele tivesse bebido um bocadinho, mas ele foi agressivo abertamente, a gritar com ela agressivamente. Ele tinha estado na guerra e sofreu, obviamente. E ela não reagiu. Ela escutou os insultos e desrespeito e ela respondeu: eu sei aquilo que você sente e aquilo que você passou. E ele a seguir ficou durante 5 minutos completamente vidrado a escutá-la. Por quê? Ela mostrou esse respeito, porque ela escutou. Portanto, esse respeito mudou a direção, mudou a dinâmica de toda uma situação de forma tão rápida. Então, foi extraordinário ver o quão poderosa é a flexibilidade em poder escutar o outro. And yet so simple. E mesmo assim é tão simples, não é? So equated to all the physical security and all that. Como nós podemos ter essa segurança criada ao redor de nós, That you've outlined. mas é esse mundo interior que é How I see, what I think. de ter essa perspectiva da forma como eu vejo, como eu sinto. And I'm feeling like I fully agree with you. Eu concordo consigo, Is after this session is finished, mas depois dessa situação, think, and all vamos the ideas that you have shared. ir para outras coisas. Portanto, ver essas ideias que tocam o coração, So mas depois tudo vai se dissipando ao longo do tempo. listening to Por exemplo, estamos a escutar nesse momento, concordamos com isso, mas como é que nós construímos isso nature, para que faça parte da nossa natureza? reality, Para que isso possa ser uma realidade my day, my week, my month, and so on. através dos dias e meses e anos. Change Como mudar? ability part of my life. Como a flexibilidade pode fazer parte da minha vida? Sim, essa é uma grande pergunta. Eu lembro de uma vez, sentado num grupo de pessoas, num workshop, onde nós todos estávamos a refletir. O que é que eu mais preciso nesse momento? E eles chegaram à conclusão, é preciso de poder interior, poder espiritual.
Eu sei que eu quero ser mais flexível. Eu sei que eu quero ser mais tolerante. Eu sei que eu quero ter mais entendimento. Eu sei para onde quero ir, mas como lá chegar? Então, de uma certa forma, é toda essa prática espiritual que vai construir o meu poder interior para ser a pessoa que eu quero ser. Não é só ter uma teoria, eu sei na minha cabeça, mas assim que eu vou para lá, eu comporto-me da forma antiga. Então é por isso que, às vezes, eu penso, a espiritualidade é ancorar o meu poder espiritual, a minha força interior. É como duas âncoras. A primeira âncora é não apenas saber e acreditar, mas viver na consciência da alma, nessa forma. E para mim isso é como uma jornada espiritual de prestar atenção para viver enquanto uma alma. E quanto mais eu adoro essa realidade eterna é a verdade. Então, eu não tenho uma agenda, eu não tenho uma nacionalidade, um gênero, eu sou algo mais do que tudo isso. Então, a minha natureza original é ter o poder do amor, o poder da paz, o poder da pureza. E então, 80% das pessoas acreditam que é algo mais do que o corpo. Mas quando eu vivo isso, eu frequentemente sinto que a meditação é o primeiro passo é saber. O segundo é acreditar. E os outros 98 passos é educar nessa espiritualidade. É sentir e praticar. E quanto mais eu pratico, eu torno-se forte. É como eu tenho a capacidade não de reagir, mas de permanecer flexível em alguém que seja rude ou difícil. E tudo que acontece no mundo hoje em dia é isso. Portanto, a segunda âncora mais importante é conectar-me com a fonte que é eternamente poderosa. Nunca se torna fraca. E para mim, lembrar-se de Deus. Eu adoro isso porque lembrar é a função mais natural do intelecto humano. Eu posso lembrar daquilo que você disse, aquilo que eu tenho que fazer, isso tudo. Mas quando eu lembro de três coisas acontecem, eu conecto-me primeiro com quem eu estou a conectar, uma memória, uma pessoa, uma influência. Então sou influenciado por aquilo que eu sinto interiormente. A minha mente conecta-se ao passado, ao comportamento, a uma situação, a uma memória de tristeza, uma memória de algo que me magoou. O que acontece? Eu sou influenciado por isso. E aqui estamos a aprender aqui, a viver nesse mundo e lembrar o que me dá poder e não aquilo que me tira poder. E quando eu lembro quem eu sou e quem é Deus, eu fico poderoso. É como a reserva dos meus poderes começasse a crescer. Mas se eu conectar com as memórias terríveis, eu fico sem poder. Com esse comportamento de alguém que é rude, eu fico sem poder. Então, se eu estou a viver nesse mundo desafiante com sabedoria, mas quanto mais eu lembrar-me, eu dou um passo ao meu poder e eu posso então ajustar-me às pessoas. Eu estou no meu autorrespeito. Opiniões diferentes, eu não concordo, mas tudo bem, é o comportamento deles. Está tudo bem, eu posso ser flexível. Mas eu não vou receber essa tristeza, eu não vou reagir, eu não vou ser incomodado com isso. Então, isso dá poder para tolerar, para ser flexível, para ajustar e para adaptar e etc. É isso o que é a espiritualidade. Como o Manoj começou essa série, para mim, é todas essas qualidades
Todas essas coisas, a flexibilidade, são todas as minhas naturezas originais. Eu não tenho que tentar tornar-me ser algo. Quanto mais eu conheço quem eu sou, isso vem surgindo dentro de mim de uma forma natural. Aquilo que você está a partilhar é como algo que alguém nós partilhamos que nós praticamos. Portanto, isso é alguém que é uma sugestão que alguém tem que praticar. Por exemplo, lembrar quem eu sou, conectar com a fonte. Uma pessoa recebe mais, ou seja, vejo mais, tem outras visões com relação a isso, de colocar na prática, de ser mesmo flexível e trazer isso na ação. I mean, I think there's like Sabe, three approaches há 3 abordagens para to mim what we're doing here. sobre o que é que nós estamos a fazer aqui. Sense. It can Essa vida espiritual, isso pode ser um hobby. come on to Nós podemos vir in life project. We love para esse projeto, gostamos dos pensamentos, dos valores para a vida, world e eu desligo o computador e regresso a esse mundo, once again. e eu volto a ser outra vez aquela pessoa. Discipline. And you know what I'm A segunda é disciplina. meditate regularly now. Vejo que muitas pessoas meditam de forma regular agora. Isso é tão bom, mas As soon as I frequentemente, assim que eu paro de meditar, eu volto aos meus padrões de pensamento antigos. back to my old perception, my Eu old volto para as minhas my old reaction, personalidades antigas, minhas reações, really e aquilo que eu vejo que funciona nesses momentos são quando eu adoto a espiritualidade como estilo de vida. Eu ponho uma estrutura em todos os dias. É como você estava a dizer. I'm at really applying Eu verdadeiramente aplico. É como of life, applying uma sala de aulas da vida. Aplicar as ideias. Nem sempre eu vou ser bem-sucedido, mas quanto mais eu aplico viver na consciência da alma, observar se eu sou flexível a essa pessoa. and even if I say Então, se eu começo a aumentar a minha flexibilidade a essa pessoa, ou esse tipo de pessoas que são desafiadoras, down, your sense of self, cá embaixo profundamente, ao, realization of myself o autorrespeito vai crescendo. according to my truth, and I do give Então, respect even quando eu dou respeito a essas pessoas que não estão a dar-me respeito, você sente que isso é a coisa correta. Então, se eu respondo da forma antiga, entrar nesse mesmo jogo de críticas, deep down it damages lá profundamente, I don't feel so isso faz que esse relacionamento comigo mesmo vá para baixo. Portanto, eu verdadeiramente sinto que neste mundo, spirituality a espiritualidade é uma prática como um estilo de vida. Frequentemente eu penso, what is meditation o que é meditação? morning and night it's Não é apenas uma coisa que é pela manhã, a decision é uma atitude pela vida. peace Eu decidi viver a minha vida como um ser pacífico. Isso é family eu como uma pessoa, quer seja com a família, no local de trabalho, situation em qualquer situação, I am going eu according vou viver de acordo com a minha verdade. the more I E quanto mais eu pratico essa minha experiência própria, move from the quanto mais eu saio da teoria reality. para a realidade, We live in a world with so porque nós vivemos num mundo cheio de teorias. billions of self-help books out there. Billions. Deve haver bilhões de livros de autoajuda. Há muitas teorias, Theories we really mas o que eu gosto das teorias é que on a day elas têm que ser praticadas numa base diária. self-respect and power back. Então, isso vai trazer o seu autorrespeito de volta. Not just books nowadays, Jalibai. The new thing is ChatGPT. You can ask a question and it would have reference. Mesmo não só os livros, mas tipo essas conversas que podemos ter e fazer perguntas. Portanto, são essas dicas que nem todos os livros trazem. Portanto, aquilo que você está a enfatizar é esse aspecto da prática. E o que eu entendo daquilo que você também está a partilhar também é praticar essa consciência da alma e também conectar com a fonte.
E um bocadinho mais sobre isso, in this journey of porque nessa jornada, practicing this vision, this praticar essa visão attitude, and de ter uma atitude elevada you often nas interações, a lot of hurt, frequentemente experienciamos muita mágoa. get exposed to situations Quando está exposto a uma situação onde você é criticado happen that you don't think are correct. e você vê que essas coisas não são corretas. Nesse momento, Weak. So how a alma está fraca. Então, como é que alguém pode continuar be lost in its own não está perdido na sua própria tristeza? it can continue to be flexible. Como continuar a ser flexível? Como continuar a acomodar? I mean, in a way, De uma certa maneira, this world we're so neste mundo, intellectually equipped, é tão equipado intelectualmente, intelligent, tão inteligente e afiado, equipped, so that mas a emoção já não é bem assim. Então, frequentemente, a emoção é um vazio, there's a vacuum. há um vácuo espiritual. From that vacuum, the mind has become like a vacuum cleaner. So to Então, é como a mente se tornasse um aspirador. Se você dá-me amor, eu vou sugar. Dá-me respeito, eu vou sugar. Eu estou a absorver isso tudo. me, I absorb. E se você insulta, eu também vou assimilar isso. And then Então, eu vou culpar assim. culture of today, Então, essa é a cultura de hoje, de ser vítima e de culpar. absolute culture of É uma family and workplace at the moment. cultura que estamos a viver nesse momento. You know, what we learn here E aquilo que nós estamos a aprender espiritualmente é to really fill myself up. And I had a little saying sentir preenchido. for many years, Há muitos anos, only my ego accepts apenas o meu ego é que aceita said, a tristeza. self is ruling my É system. I'm under O falso eu é um engano. self-conscious. I don't Porque quando eu estou na consciente da alma, eu não recebo tristeza dos outros. Eu não assimilo isso. É uma coisa natural. you don't need anything really. But when you're empty, you're so Quando você está pleno, você não precisa nada. Mas agora, quando você está vazio, é que você precisa de todas essas coisas como amor, conhecimento e paz. Portanto, quanto mais você está a saber quem é, a saber quem é Deus, você se sente preenchido. Então, é uma consequência natural. É como um vício. Às vezes eu ponho dessa maneira porque às vezes nós falamos que parece pena não receber tristeza, mas é não ser afetado. Porque quanto mais eu trago meus poderes interiores e tenho autorrespeito, eu posso ser flexível. Com qualquer personalidade, com qualquer situação, eu vou ajustar-me. Então, isso é a capacidade de suavizar as consequências de tantas coisas. Mesmo mudar o negativo para positivo. Porque às vezes é tão negativo. O poder da humildade e o poder do autorrespeito são extraordinários. Mas isso é uma jornada para voltar a esse lugar de alto poder, onde eu construo a minha própria espiritualidade. That is fantastic, what you've shared, and what a Isso que great você está a partilhar é fantástico. what came to my mind was a vacuum O que veio na minha mente é esse aspirador, como você disse, está a sugar todo o lixo e o pó, things from outside that's like tudo que vem de fora, aspirar isso tudo, e está por isso para dentro. fantastic. I'm a little bit Isso é fantástico. on it slightly. Você também falou Knowing God, conectar com Deus, conhecer Deus de forma assim ligeira. Mas como é que nós fazemos isso para aqueles que não sabem? Conectar e receber esse poder. I'm used to hoping that's not the vacuum sucking we're doing, but really Não estamos a falar desse aspirador verdadeiro, mas como? how does that work? Can you Como é que isso funciona? a bit more? A little bit, you know, maybe Um bocadinho, talvez, e avançar sobre lembrar. Essas analogias sobre lembrar. Na verdade, aquilo que eu vejo nos dias de hoje
é se você convida as pessoas para meditar, muitas pessoas têm uma pura intenção, mas elas veem que é difícil, internamente sentem um bocadinho como não conseguem, tem uma falha. Então eu vejo que eu tento fazer isso, mas aquilo que eu gosto sobre lembrar Deus é que é uma coisa, primeiro, que é natural. A meditação é tentar elevar a consciência. E se eu não sinto isso, estou num espaço diferente e não estou fazendo de forma correta. Mas lembrar é natural. E, fundamentalmente, isso é simples. Qual é o destino da minha lembrança? Onde é que eu estou a ligar-me? E se eu estou a ligar-me às memórias do passado, a relacionamentos difíceis, a ansiedade de algo que pode acontecer, assim que eu me ligo, eu sou influenciado por isso. Então, há uma falta de paz que chega e eu me sinto infeliz e desconfortável. Mas se eu ligar-me à alma suprema, a alma que nunca é influenciada, que mantém-se na verdade. Mas isso não é um conceito, não é uma crença. Não é uma ideia intelectual. Eu, na verdade, conecto essa lembrança. Eu ligo-me. Então, sou a sentir esse pulso desse ser consciente. Apenas não tem os órgãos sensoriais como eu e você. Você fala, eu falo, você escuta, eu escuto. Estamos conectados a nível dos órgãos dos sentidos. Mas esse relacionamento é completamente verdadeiro, mas é como os órgãos dos sentidos da alma. Como é que eu me lembro? E conforme eu tenho conhecimento, eu lembro desse ser que ama-me, que aceita-me, que respeita-me. E é verdadeiro. E, na verdade, há uma conexão. Porque quando você lembra-se de uma família que é próxima de si, você sente-se confortável interiormente. Se você lembra-se de um membro da sua família que tem um relacionamento difícil, assim que você recorda-se dele, você sente-se inconfortável interiormente. Então, é quase que é assim simples. Quanto mais eu me lembro, quanto mais eu ligo essa positividade, por assim dizer, quando eu ligo a essa positividade, a esse ser que aceita, é como automaticamente a minha paz e amor vai aumentando. Portanto, o desafio é viver a minha vida lembrando o tanto que posso desse ser. E isso, fundamentalmente, é o coração da prática, da experiência da meditação dos dias de hoje. Se eu lembrar do passado, do comportamento e dos insultos, eu vou ficar num estado muito baixo. Porque isso tudo é o que vai influenciar-me. Agora, se eu lembrar-me do oceano de amor, de paz e de pureza e felicidade, isso vai alimentar-me. Isso é quase como, para mim, é prestar atenção àquilo que eu estou a lembrar. É assim simples. Então, aquilo que eu tento fazer, quando eu vejo que a minha mente está a lembrar-se de algo que não é tão bom, ou seja, quando ela está a se lembrar de algo que não é tão bom, eu tenho que mudar automaticamente. Porque por alguma razão nós temos uma atração a lembrar coisas, a pensar de coisas negativas, de como as pessoas magoam-me. Instantaneamente prestar atenção nisso e mudar. E quanto mais eu lembro, então, é como se todas as qualidades da minha vida fossem aumentadas. É muito simples, na verdade. Mas isso o que é a jornada espiritual? Viver nesse mundo com todos os desafios, não é fugir, não evitá-los, mas ir para além e conectar o máximo possível. Maravilhoso. Eu acho que você simplificou a prática da meditação. Tem a ver com a lembrança. Lembrança de quem eu sou, lembrança de como a fonte e de como conectar com ela. Através da sua experiência,
Você falou do estilo de vida. Qual é o estilo de vida que você sugere para ter essa prática da lembrança? Quando nós entramos no campo da ação, é natural para mim ser flexível. Então, quais seriam as suas orientações para isso? Equilíbrio. Equilíbrio é a grande sabedoria da vida de hoje em dia. Eu tenho que dar tempo à família, tempo ao trabalho, mas o terceiro passo, que é o segredo, é o tempo para mim. Porque nesse mundo, nós ignoramos o eu e ficamos tão vazio, drenado, exausto, não fisicamente, mas mental e emocionalmente. Então, esse estilo de vida equilibrado é acordar cedo pela manhã e praticar a lembrança. Em outras palavras, a prática não vai fazer com que eu pense nas coisas que vão me mandar abaixo. Porque se eu lembrar do colega, do patrão, que estão me mandar para baixo, ou do membro da família que estão me ignorar, portanto, isso não me traz felicidade. Isso é óbvio. Agora, se eu acordar pela manhã e criar uma consciência da lembrança do eu e de Deus na minha mente, isso vai colorir os meus pensamentos ao longo do dia. Mesmo quando eu for com uma reunião, um paciente, você tem de concentrar e lidar com isso efetivamente. Mas como você não trabalhou de manhã, como você trabalhou de manhã com essa consciência do eu e do Deus, isso continua a dar poder ao longo do dia, mesmo estando focado numa situação ou responsabilidades, com o que quer que seja o meu trabalho ou qualquer que seja a responsabilidade familiar. Mas o que eu gosto, para mim, a nível da Brahma Kumaris, aquilo que a Brahma Kumaris ensina, é integrar a vida espiritual com a minha vida normal. Às vezes há uma separação. As pessoas pensam, eu sou espiritual, estou fechada nesse mundo e posso relaxar, mas aqui nós tentamos ir mais profundo na espiritualidade e colocar isso em cada canto da minha vida. É prática e não há dúvida. Às vezes nós falhamos e as coisas afetam-me, mas se nós manter a prática diária, vamos ficando cada vez mais fortes. E quanto mais fortes estamos, mais flexível eu sou com tudo. O que quer que seja surja diante de mim. Porque senão eu vou continuar a responder com rigidez. Portanto, eu não estou a ter autorrespeito. São comportamentos diferentes, atitudes diferentes, o que quer que seja. Cultura, estilos de vida, pensamentos. Sim, as pessoas podem pensar diferente de mim, tem todo o direito. Eu sou totalmente flexível a isso. Obrigado tanto pela partilha dessas joias de hoje e regressar a essa analogia dessas conversas. Você consegue mostrar como ficar forte e tão lá acima e apanhar esses raios de Deus, de luz que é do sol, por assim dizer, que é de Deus, que é o bom nutriente de ter esses bons pensamentos, é como se fosse essa a água diária para matar a sede desses bons pensamentos. Eu acho que para mim o que verdadeiramente é essa lembrança, encontrar esse equilíbrio e criar esse tempo, esses momentos matinais, lembrar o que eu tenho de fazer hoje, mas lembrar sim aquilo, quem sou eu, ser flexível nos meus pensamentos e nas minhas próprias interações. Então, muito obrigado. E agora passar então para o irmão Manoj. Obrigado a mim, gostei muito.
Muito obrigado por vocês os dois sobre essa conversa inspiradora. Mas isso provocou muitas perguntas. Você falou sobre equilíbrio. Algumas perguntas relacionadas a isso. Posso ser flexível com a minha rotina, mas e o equilíbrio entre flexibilidade e determinação? Quando eu estou a lidar com as outras pessoas, eu tenho de ser flexível com os sanskars dos outros, desses traços de personalidade. Mas comigo mesmo, eu tenho que ser persistente e determinado, não rígido. Pode nos dizer um bocadinho como ter esse equilíbrio entre flexibilidade em que coisas e determinado em que coisas? Eu penso que nós precisamos dois, não é verdade? Eu penso que nós precisamos ser flexível com pessoas e situações, mas determinado em manter uma mente aberta, ter essa flexibilidade com diferentes naturezas das pessoas, porque precisamos dessa força interior, precisamos dessa determinação para manter a minha flexibilidade, porque a pergunta principal, diria eu, que é que o mundo inteiro pergunta, como lidar com pessoas difíceis? Se você ver, a maioria das pessoas, tantas conversas sobre isso, de tantas pessoas difíceis, como é que as pessoas tornam a minha vida desafiadora? E aí é quando eu tenho que ter a flexibilidade com as coisas, mas a determinação não é cair de volta aos velhos padrões. Oh, lá está essa pessoa que é negativa, essas pessoas difíceis, aquilo e aquele outro. Esses rótulos, porque isso é que torna-me fraco, na verdade. Então, tudo tem seus altos e baixos, por assim dizer. Portanto, essa determinação que eu preciso para ter um foco na minha própria jornada e manter esse foco e, ao mesmo tempo, ser flexível com tudo que está ao meu redor. Às vezes, ser flexível comigo mesmo, no sentido de que, se eu estiver a reagir de forma errada numa situação, a emoção surgiu. Então, seja flexível, diga, tudo bem. Não castigue-se. Não se castigue. Em vez de ter esse arrependimento e ter esse peso de culpa. Então, dessa maneira, ser flexível, em ser rígido consigo mesmo. Então, a sabedoria, na verdade, é saber quando ser flexível com as pessoas e consigo mesmo, e então ser determinado consigo mesmo, especialmente. A determinação é o lado espiritual. Mas se ela vai para a consciência do corpo, aí isso vai se tornar rigidez e ser mandão. Às vezes as pessoas estão a dizer que são determinadas, mas isso não é ser determinado, é mandar. Portanto, isso, pelo menos é assim na minha experiência de vida. Então, ser mandão não é um valor, de certeza que não. A determinação, sim. É uma linha tênue entre os dois. A determinação pode, às vezes, tornar esse... Só me vem a palavra mandão, peço desculpa. Eu não tenho que ser rígido no meu pensamento. Eu posso escutar perspectivas diferentes. E mesmo se essa perspectiva é diferente de mim, está tudo bem. Está tudo bem. Eu tenho a minha perspectiva e você tem uma diferente. E vivemos num mundo agora onde as pessoas sentem que alguém vê diferente de mim, isso é errado, é mal, eu vou rejeitar. E a especialidade diz, tudo bem. Você tem todo o direito de ter uma perspectiva diferente com relação a mim. E mesmo assim, às vezes, nós vemos pessoas religiosas, temos amor e são muito intolerantes. O que é interessante é mais relegado à fé, que pode criar rigidez
em vez de prática e flexibilidade. Sure, wonderful. So, if we speak about flexibility, Hatha Yoga, that the Hatha Yoga, flexibilidade, exercícios. So, if you speak at it, I mean, Se if you você look at it falar, from the perspective olhar na of perspectiva do corpo, so if da you look at fisioterapia, these terms very commonly você vai ter translated, esse, endurance and essas duas palavras, so if you look at fortalecer mental flexibility, so what is a endurance? flexibilidade da mente, como fortalecer a mente. Of the mind, but O you poder da mente, como você falou, the strength of the mind and the endurance of the mind. como ter essa resistência da mente. Don't resort to negativity. É não entrar na negatividade. Nesse mundo, a necessidade, tudo tem a ver com críticas, pôr as pessoas para baixo. Everywhere you look, sometimes it's all about A forma como você vê as coisas normalmente vem para essa. Vai acabar na negatividade. Uma mente forte pode viver nesse mundo good in others. e ver o bem nos outros, o bom nos outros. Você vê a imagem toda, mas é como uma decisão. See the value of others. To me, this Eu não vou ser enganado pelos outros. thing of a leader. Portanto, isso é a coisa mais poderosa num líder. Um líder, Knows their responsibility. ele vê o valor Everyone has nas responsabilidades, mesmo nas pessoas fracas, mas eu vou ver sempre um valor nele. and empowering. E esses são os líderes poderosos e que dão esse poder. Então, eu penso que ser Really have a strong mind. verdadeiramente ter uma mente forte nessa forma So important. é tão importante See the good. Be para ver and I'm so o bem the other e ser positivo. Yeah, the other is Isso, endurance of mas a resistência da mente. You know, I find love Eu creates. vejo que o amor pode criar essa resistência, ou seja, I often resistência não no sentido negativo. Não estou encontrando outra tradução melhor. your journey is a Persistência, talvez. experience of God's love. É experienciar profundamente esse amor de Deus. Isso vai dar o poder para enfrentar qualquer coisa e o poder para ter essa resistência. Ou seja, Down porque às vezes a vida vai para cima e para baixo. to this at the moment who doesn't have to face so many things in life, but Às vezes você tem que enfrentar tantas coisas na vida. Eu acho que o amor no relacionamento com o divino é verdadeiro e dá tanto poder para and resilience to ter essa resiliência, essa to face. And it resistência ou seja, to me, and I just feel nas coisas que nós enfrentamos. Porque é coisas que nos colocam para baixo, colocam nesse sítio sem esperança e escuro. Mas o amor é um grande poder que cria resiliência. E essa resistência para mim. you had covered for us benevolence. Não consegui encontrar melhor para essa palavra que ele está dizer, endurance, Also covered for us patience, because I think pois está ligado à paciência, como ele está dizendo agora. I remember A paciência e a flexibilidade, que são sinônimos das palavras. bit of light on also this concept that Então, esse conceito, I think Sister Amy actually covered this, but again, this at the workplace, people say I'm very flexible with. no trabalho, as pessoas serem flexíveis com a minha equipa, meus colegas, mas isso eles dão isso And then por garantido. flexible. So E dizem sempre isso. Ah, ele é flexível, pode fazer o trabalho todo, but that soul is saying that it becomes very difficult for me. mas para ela é difícil. And can Depois, porque eu penso que sou a única pessoa flexível. them E depois só trabalhar pelos outros. strike this balance. Mas eu então não consigo encontrar esse balanço de dizer não, Flexible all the time. So how do we ser flexível sempre. and gentleness that's of Como é que ter esse respeito e gentileza, strike that balance and can meditate mas ao mesmo tempo ter esse equilíbrio? A meditação ajuda-me nisso? you know, I think Sim, most of the eu people penso que a maior parte das pessoas estão assim, por quê? respect when Nós temos falta de respeito quando agradamos aos outros, quando eles me valorizam. today, Essa é a cultura dos dias de hoje. you know, we become people pleasers. Nós tornamos, Spirituality ou makes seja, people bajulamos as pessoas. the doormat a bit weak. Mas isso termina por fazer com que as pessoas ficam fracas quando estão fazendo isso. E não. Aquilo que eu quero dizer é, You need to se say eu preciso de dizer não, the word no, it's the intent and the feelings behind
É o sentimento que está por detrás disso. Se a intenção é amor e respeito, as coisas vão correr bem. Mas se isso está misturado com um bocadinho de negatividade, aí não vai surgir, a coisa não vai sair bem. Então, como é que eu me expresso? Se isso vem desse sítio que eu valorizo assim e digo, isso não é uma forma de fazer isso, mas verdadeiro mostrar bondade e amor para essa pessoa, vai sempre aceitar. As pessoas sentem, não, isso está errado. Isso põe as pessoas na defensiva. Então, quando nós temos que dizer algo, como é que eu digo? É o sentimento que está por detrás. Então, às vezes, eu sinto que essa crítica, e a crítica construtivas, a crítica é quando você fala e aponta alguém, ou seja, a fraqueza ou a culpa de alguém, mas você tem negatividade, sentimentos que estão, sentimentos negativos por detrás disso. Mas quando você critica alguém com amor e sabendo que você ama eles, eles vão escutar isso. E você escuta, você dá apoio a eles, no trabalho ou o que quer que seja. Então, eu diria que o grande líder é aquele que ajuda a mudança, unifica um lugar de trabalho ou algo. Portanto, eles podem ter esse amor genuíno e respeito e valorizar as pessoas que estão ao redor dele. As pessoas sentem isso. Então, você oferece uma ideia do que uma crítica desconstrutiva. Tudo tem a ver com intenção. É intenção se ela é de amor ou de magoar, com raiva. Isso vai sempre causar dor quando é essa intenção. Mas se ela vier desse sítio verdadeiro, as pessoas vão sentir-se apoiadas. Intent matters behind everything. É a intenção que está por detrás de tudo. Recently started going to the Raja Yoga Meditation Center. And Alguém que começou há pouco tempo a frequentar o centro de meditação, in short, he's saying that whenever there's any problem, I go to the quando há algum center, problema, I tell the instrument over there that problem, and she says, "Oh, be soul conscious, be soul conscious." eu digo que o problema é dela e ela diz, fique com consciência da alma, consciência da alma. She tells me like that, and I want to ask you this question because you have E- been practicing Raja Yoga. Então você pratica a essência do Raja Yoga, que é ser consciente da alma, em cerca de 40 anos. Easier said than done. I know it's not very easy to Então é fácil dizer, mas não é fácil estar 24 horas por dia. saying when I want to meditate. Então, quando eu quero meditar, want to meditate because I feel it's so difficult. Let's just leave it and go and do some other things which are more productive. porque às vezes eu acho que é difícil meditar e vou fazer algo que é mais produtivo do que... I would ask. And try Como to practice aquilo que eu acho que ele está a perguntar é como ser natural difficult. em vez de ser uma coisa difícil meditar. Another huge conversation, actually. Isso é uma outra grande conversa, na verdade, mas, In one way, the sister is de uma certa maneira, a irmã está certa. stick that answer. Mas é uma resposta simples, porque na consciência da alma é quase como Doing is step o que eu estou a fazer to a place of self-value é entrar no lugar de alto valor. in a world, Volto no valor do meu mundo interior. realizing yourself connecting with God. Realizo no eu e conecto com Deus e pratico essa lembrança. Então curo-me profundamente. Problems will come to us. Os problemas vão vir ter conosco, mas eu costumava ter emoções Hurt so easily, but e ficamos magoados e tristes tão fáceis. Mas aquilo que estamos a aprender aqui é ter conhecimento, observe that nothing observar que nada for a reason, and I know acontece sem alguma razão. I can react. Então, algo que eu tenho que curar. What people did wasn't correct. Eu reajo de forma emocional. Mas agora veja a coisa de forma diferente. Everyone is under the influence of their own nature. Há um momento que estão todos influenciados pelas influências negativas do mundo. So I contextualize, Então, contextualizar. overreact, and then Eu não I quero sort of think reagir em demasia. the influence of his
Então, ele é uma alma que está sob a influência de uma conta kármica. Eu também sou uma alma e também posso reagir e estar magoado, mas não quero entrar por aí. Mas então é contextualizar com sabedoria, ao invés de deixar que venham apenas as emoções. Então, essa jornada da consciência da alma, centenas e centenas de aspectos de criar esse estado de consciência da alma, mas fundamentalmente é construir a minha força interior e meu poder interior. E eu sei o que é viver um relacionamento com Deus. E às vezes as coisas são muito simplistas. E alguém que está num centro, você pode entrar mais prático, de forma mais prática, aquilo que você está a enfrentar e ver isso com conhecimento, com essa quantidade de desafios que acontecem no mundo. Mas nunca desista, porque isso é que vai fazer com que eu volte a entrar na minha verdade. Às vezes, queremos um conselho, mas não é um conselho certo que vai conseguir fazer-me que eu entre da forma certa. Ok, não consegui apanhar agora essa parte final, desculpem. Wonderful. I'm afraid the time is coming to a close for questions, but I'll take this last question in the interest of time. Última pergunta. It's a very interesting question and it's very practical that I love meditation. I want to Gosto de meditar, quero acordar às 4 da manhã, mas não consigo. Só 5h30 e 6. Mas eu gosto da minha meditação e sinto-me bem. Estou a cometer um pecado ou um crime por não acordar às 4 da manhã? Claro que não. Não é um crime ou um pecado. Isso é um pensamento velho de castigar o eu. Às vezes surge essa crítica interior. Mas gentilmente tente e acordar ao pé das 4 da manhã. Mas isso é programar-me. Para mim é programar-me para acordar a essa hora e isso acontece. Estou sempre acordado a essa hora. Então, a qualidade das vibrações são as mais elevadas. Não castigue-se, mas verifique a meta para acordar nessa altura. Eu sinto que a religião nos ensina sobre o autocastigo, a culpa, a vergonha. Eles não fazem isso com essa intenção, mas esse é o efeito. A espiritualidade diz, a felicidade é a determinação mais elevada, mas se não consegue, seja gentil e bondoso consigo mesmo. Então mantenha essa meta e definitivamente você vai chegar. Não sobrecarregue-se e não se castigue. So never give up and be gentle with yourself. Yeah, that's the takeaway point. Thank you so much. Yeah. Absolutely. So now I would invite one of our very younger brothers, who's the IT brother with us. I'll request brother Nikhil. E To agora propose a vote of thanks to. Thank you. chamaram um irmão muito novo daqui da equipa técnica para dar os votos de agradecimento. Obrigado, irmão, pela sua palestra, com muitas coisas. Gostei muito quando você explicou sobre manter o autorrespeito e a seguir, nunca ter dúvida, saber quem você é e viver dessa forma da consciência da alma sem ter atração. E aquilo que eu vejo quando escuto isso, essa realidade de quem você é, a quem você pertence, isso dá poder para mim. E eu sempre tento manter o meu valor espiritual. Então, muito obrigado
por essa palestra poderosa. Eu sei que todos tomaram pontos aqui que vai ajudá-lo durante o dia. Muitíssimo obrigado. Thank you so Obrigado, much. Nico. Thank you for your sweet words. Obrigado pelas suas doces palavras. Obrigado, Manoj. Yeah, sorry. I was just going to say for your tirelessness holding this, Yes. incredibly busy life. Seu incansaço, eu sei que você tem tanto trabalho. Darren, thank you, Ami. Obrigado, Darum. Obrigado, Ami. Foi muito bom estar com vocês todos. And before we Obrigado a move to the todos. meditation, E antes de avançarmos para a meditação, announcements for the coming os episodes. anúncios dos próximos episódios. As all of you know, we always try to Como explore the sabem, values. vamos explorar o valor da flexibilidade num workshop. Then we go into a workshop mode in the next coming weekend. So Saturday, Na semana que vem, time as we do. sábado, 1 de junho, These brothers as well. vamos ter esses dois irmãos, Experiential exercises. And then we have both o Henrique e o Bill, from Spain. de Espanha. Brother Bill A primeira hora de exercícios as well, and also both of e a segunda hora de palestra are part of the national coordinating team são os dois parte da equipa de coordenação de Espanha. June, the coming Às 3 da tarde do dia 1º, And as always, 11 da manhã do Brasil, se não estiver em erro. end up that value, sum up E depois terminamos esse valor com meditação, silence during the silence. um retiro de silêncio, Make sure that normalmente horas difíceis para o Portugal e Brasil. it actually comes out from the core No domingo, 2 de junho, value of sharing. 8 da manhã, horário da Índia. So in the silence retreat, it's though written here, it's for Portanto, people cerca das 4 da manhã de Portugal ou 3h30 da manhã de Portugal. it's a lot of meditation in between, lot of E qualquer coisa como as and it's a meia-noite do Brasil, coisa assim do gênero. day after the workshop, and Sunday morning for India time, and West Coast it's Saturday late evening. And our next value 92 is on E o próximo innovative valor newness. We call in Hindi Naveen. sobre novidade It's our dear ou brother, inovação also a very famous com o irmão Mike George, So he'll be sábado, dia 8 de junho, Remember, it's the same 3 da tarde de Portugal, 11 da manhã do Brasil. similar time to Sunday mornings for India. But we'll be back to our schedule again on Saturday, 8th of June. And these are our E aqui websites, estão os our email addresses. Feel free to endereços de e-mail, sites e os canais do YouTube, onde encontram todas as gravações, They're all freely available on the YouTube. These are the playlists incluindo a playlist de playlist vários idiomas, incluindo o português. So omshanti.live/playlist in English, #English, and -English. You can then type down French, Spanish, all the other languages, you'll get it. And the workshop playlists are .live/workshops. Please write into us to know your feedback on this. I'll just stop sharing the screen, and with this now we move on to the concluding Então, part agora of passar para a parte de conclusão do episódio com a meditação. going to the meditative mood. So I'll request Brother Charlie to Então, pedir ao irmão Charlie para conduzir a meditação. Obrigado. For these final few minutes, let us Então, nesses poucos minutos que nos restam, and sit sentem-se confortavelmente gentle determination. com uma determinação gentil. Let me ask my heart. Deixe-me perguntar ao meu próprio coração: flexible? eu sou flexível? Do I adjust to the changing scenes of life? Eu ajusto-me à mudança das coisas na vida? Do I adapt to those who have Eu adapto-me different opinions? àqueles que têm opiniões diferentes ou perspectivas diferentes? And when I really look E at my quando reaction, eu olho verdadeiramente para as minhas reações, I'm a little bit talvez eu às vezes seja um bocadinho rígido, um bocadinho mandão flexible. e um bocadinho inflexível. The whole of this spiritual journey is to Toda essa jornada espiritual allow me, é para strengthen me,
dar-me poder para fortalecer-me. Flexibility Então, a is flexibilidade a state, é o meu estado natural, like the tree como uma árvore bending and adjusting que to the winds of life. dobra-se aos ventos da vida, To take back my inner power, recuperar os meus poderes interiores. eternal self. Então, visualize o eterno eu. I, the minute, Eu. conscious star A estrela consciente e brilhante in front of the brain, que está sentada center of diante do cérebro, que está na cabeça humana. withdraw E largue isso tudo. and sit lightly in the forehead Introverta-se beyond all the limitations of the body. e fique para além de todas as limitações do corpo. Eu Peaceful soul. sou uma alma pacífica. And in this state, E neste estado, let me remember deixe-me lembrar the form and qualities of as formas e qualidades do divino. jewel, Uma joia radiante, ocean of peace, love, and oceano ilimitado de paz, de amor as I connect e de felicidade. E conforme eu conecto-me, peace and love, eu fico influenciado sobre essa paz, amor e poder. my inner strength returns. E a minha força interior regressa. O meu poder interior regressa. And the great gift E a maior das prendas do alto respeito regressa. and when I know and who I am and E quando eu sei quem eu sou e conduzo-me a esse valor do eu, flexible é natural ser flexível, to adjust to all the changes ajustar-se a todas as mudanças que estão a acontecer na vida, porque interiormente eu estou estável. Interiormente eu sei quem eu sou. internally I know who I belong. Interiormente eu sei a quem eu pertenço. This foundation of E esta fundação makes me like the tree. fortalecida I bend, adjust, faz-me ser como uma árvore. adapt. Eu dobro, ajusto-me, It adapto-me. does not mean I'm weak. Não quer dizer que eu seja I fraco. can express, E eu posso expressar, but I express with great love and Esper- respect. expressar-me com um grande amor e respeito. Spirituality A espiritualidade is having a loving relationship with myself as a é ter um relacionamento amoroso com a alma, um relacionamento amoroso com Deus, o divino, a alma suprema. automatically E automaticamente the values and virtues os valores emerge. e virtudes regressam. Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much, brother. Muito obrigado, irmão Charlie, Beautiful experience and por essa boa experiência. Sister Amy as well. Obrigado a Sister Tarana, Amy. Obrigado a todos. Thank you. Obrigado. Thank you. Muito obrigado. Thank you so much, everyone. Muito obrigado a todos.